Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Pô, galera, teve o debate, né? Eu tava numa expectativa, tanto é que eu fiz 2 vídeos falando do que eu achava do debate, né? Das possíveis estratégias, uma pré-análise, né? Do comportamento, da conduta, como seria, o que eu esperava, e não deu muita coisa não, galera. Fiquei tão decepcionado ou mais do que vocês ainda. Eu tinha grandes expectativas e é proporcional, né, a expectativa com a decepção. Não houve nada, pelo menos na minha avaliação, assim, que se destaque como surpreendente no debate, que realmente agregou, né, para o processo eleitoral, que funcionou para um ou outro candidato. Cada um tinha um papel bem definido lá dentro. Eu falei para vocês na pré-análise. Eles estão lá interpretando papéis, cara. Cada um tem um personagem, né, já tem aquele seu público, aquele seu eleitorado. Ele tá lá para fazer para aquela galera. Tá marcando, ó, eu tô aqui, vou falar o que vocês querem escutar, certo? Se vai conquistar um ou outro eleitor de outro candidato ou de alguns indecisos, que é a grande maioria da população brasileira, isso aí é outra ferramenta, é manipulação de opinião pública, é mídia, é rede social, é o programa eleitoral, é a compra de votos, né? A questão dos discursos, quando eles aparecem em público, é a mesma coisa que apareceu ali no debate. O debate pareceu que foi isso, né, cara? Foi uma espécie de campanha eleitoral gratuita, né? Cada um foi lá fazer o seu discursinho, né? Cheio de valores, cheio de questões éticas, né? Um monte de planos genéricos. Olha, dá para fazer isso, fazer aquilo, mas ninguém explicou direito, né, qual que era o objetivo, os planos. Alguns poucos candidatos até esboçaram, né, uma ideia de plano de governo. Foi o caso, né, surpreendente nesse ponto do Daciolo, falando a real, né, de investimento em infraestrutura. O Ciro Gomes tentou, e ele tem esse preparo técnico para falar sobre o assunto, mas eu já falo do Ciro Gomes e o Alckmin, que teve uma coisa esquisita ali. Mas não teve nada assim, falar assim, nossa, esse debate foi demais, esse debate foi sensacional. Porque a estratégia dos políticos ali, pelo que eu percebi logo de cara, ficou muito claro para mim, porque ninguém queria se queimar, cara. Você está exposto na TV, está todo mundo de olho em você, o Brasil inteiro acompanhando, e o melhor que você pode fazer é não se queimar. Você não pode falar besteira, não pode falar bobagem, mesmo porque daqui a pouco um ou outro daqueles outros candidatos pode mirar em você, né, e te colocar numa posição mais delicada ainda, mais desconfortável ainda. Então você não ataca ninguém, fica na sua e espera ali rezando para ninguém te atacar. Por quê? Porque se você não se queimar, já tá bom. Você não já tem aquele público cativo, aquela audiência que eu falei para vocês? Você está ali no programa para eles. Você tem que se mostrar como viável de verdade para eles, para garantir aquele voto. Conquistar outros votos é outro tipo de situação, é outra estratégia. Então ele não quer se queimar. Eu tenho que ir no debate para não passar por covarde, mas eu vou ter que ficar na minha aqui, cara. Não vou atacar ninguém. Com exceções de 2 candidatos ali, que no caso era o Cabo Daciolo e o Boulos. Os caras não tem nada a perder, mano. O Boulos concentrou seus ataques no Bolsonaro, né, porque o Bolsonaro personifica aquele anti-PT, o anti-Lula, o anti-comunismo. Ele falou sobre isso no programa, eu falei que isso é contado, né, que o Bolsonaro sempre vai apontar uma culpa do PT, do comunismo, do socialismo, né, e vai falar de armar a população. Isso aí é as frases de efeito de sempre, né, e até o esquema dele de falar. Porque ele imagina que dentro do público brasileiro, o grande eleitorado, tem uma rejeição gigante contra o PT, e realmente tem, e ele quer concentrar isso nele. E o Boulos foi lá atacar o Bolsonaro, expor o cara, porque sabe que ele perde a linha, e ele perdeu a linha. Quando foi a questão do Boulos atacando o Bolsonaro, falando sobre, né, a questão da imoralidade, de, por exemplo, o auxílio, o benefício, moradia, né, que é um privilégio absurdo na sociedade brasileira hoje, e o Bolsonaro falou a real, falou, não, é isso mesmo, eu recebo, pode ser imoral, mas é legal. É aquele esquema que eu já falei para vocês, né? Os caras trabalham com as leis e eles legalizam a corrupção, porque aí não é crime, aí é fácil, né? É fácil você receber um monte de esquema, né, ilegal transformado em legal. E ele perdeu a linha, falou que não ia falar com desqualificado, né? Parecia que ia ter um atrito maior ali, mas não, o Bolsonaro não estava no pique. Né? Você pode perceber que o Bolsonaro, né, quando abordado, ele não falava nada demais para se comprometer. Teve uma hora que eu acho, cara, que pra mim foi desastroso pra ele, mas a galera que vota no Bolsonaro não tá nem aí. É aquilo que eu falei. Se ele subir lá em cima, lá, dançar pelado na frente de todo mundo, a galera chama ele de mito. Que é quando ele fala que, ó, tô aqui pra perder voto, não tô nem aí, vou governar pra elite. Vou governar pros empresários, pros ricos,
né, para uma classe que domina o Brasil. Né, quando ele fala, insinua ali, que é menos direitos e mais trabalho. Né? E aí, galera, se você não entendeu isso ainda, né, dá para fazer os dois, dá para gerar, né, trabalho para o povo, né, vaga de trabalho, mas sempre o povo perca direito, cara. Né? O povo só perde direito para beneficiar e dar privilégios, né, para uma classe, que são os donos, os empresários, que é para quem o Bolsonaro já deixou bem claro que vai governar. Né? Falou na sua cara. Se você não percebeu isso, aí eu não posso te ajudar muito e eu acho que você também não quer ver nada. Né? Se você quer ter menos direitos, com certeza você vai receber menos, com certeza o seu patrão vai te explorar mais. Isso aí é lógico na sequência do assunto. Menos direito e mais emprego. Né? É uma nova escravidão, galera. Está assumindo a posição, né? Os senhores dos escravos e os escravos. Porque o cara, quando é escravo, ele não tem direito nenhum, mas tem emprego. Tem lá trabalho pra caramba, até demais. Justamente porque ele não tem direito. Entendeu isso, galera? Aí é fácil gerar emprego. Não pago nada pra ninguém, não tenho que arcar com nenhum tipo de enrosco, benefício, de nada de ninguém. Não assumo responsabilidade pelos meus empregados, né? Pago só o suficiente para ele sobreviver. E o Bolsonaro deixou isso marcado no debate. Que se dane quem não viu isso. Olha, teve uma coisa meio esquisita, né? A Marina Silva, ela tava lá, nada demais da Marina Silva, né? É aquilo mesmo, é que dá até sono de vez em quando a Marina Silva quando ela tá falando, né? Mas ela tá há anos na política, ela sabe onde estão os esquemas, né? Não que ela participe e tal, né? Mas ela sabe como funciona o sistema. E de vez em quando ela dava uma cutucada no sistema, no Alckmin, né? Que teve bastante bate-bola entre ela e o Alckmin ali. Ela dava uma cutucadinha, mas de maneira discreta. Ela não podia se expor, ela não pode ser a mina da treta. Ela vem fazendo outro personagem, o paz e amor, do verde, meio ambiente e tal. Não pode sair dando porrada nos caras, mas ela sabia como fazer. Tanto é que ela fala daquela questão, da isenção das multas. A questão não é as multas. É como alguns candidatos falam que vão acabar com a indústria da multa. Na verdade, o que eles querem acabar é com a indústria da fiscalização, que prejudica muito quem comete crimes. Agora, ninguém falou sobre isenção de multas, a Marina Silva falou. Tem muitos empresários, a elite não paga multa. Imposto é multa, galera. É a mesma coisa que multa. E muitos aí não pagam multa, sobre suas grandes fortunas. O Boulos, naquela questão do esquerdismo radical, ele fala sobre isso, de atacar a elite, atacar o sistema, quem comanda e tal. O problema do PT, que o Boulos estava representando o PT ali, é aquilo, né, galera? Quando eles estiveram lá, eles não fizeram isso. Fizeram um pouquinho pelo povo, mas não atacaram a elite. Para tentar se sustentar lá. E o Boulos eu acho que segue a mesma linha, infelizmente, porque poderia ser uma nova opção de liderança na esquerda. E a Marina Silva ficou naquele negócio, dava até sono de vez em quando. Aí entra o Ciro Gomes e Alckmin. Vou começar falando do Alckmin, cara. O Alckmin parecia que ele estava muito confortável, ninguém notou isso não? Estava muito tranquilo. Toda hora ele era chamado para responder alguma coisa. Tanto pelos seus adversários, quanto pelos próprios jornalistas ali, perguntado toda hora. Tanto é que o mediador ali, o Boechat, tinha algumas regras do debate que impediam algum candidato de ficar sendo questionado sucessivamente. E em algumas oportunidades o Boechat teve que intervir e falar, não pode perguntar de novo para o Alckmin. E as perguntas não eram agressivas, não eram apontando o dedo para o Alckmin, era muito estranho isso. O Alckmin parecia que estava lá no programa eleitoral dele, estava tranquilão. Estava fazendo o comercial dele, o esquema dele ali, diferente, muito claramente ali, do Ciro Gomes, que ficou isolado. Porque é uma estratégia você isolar alguém que ameaça o seu plano. É alguém que pode falar uma real, alguém que pode apresentar alguma coisa. Isola o cara. Eu pensei que eles iam fazer isso com o Bolsonaro. O Bolsonaro também ficou meio de canto na situação ali, só quando ele era atacado às vezes. Mas o Ciro Gomes ficou ainda mais. Fora as vezes que ele tinha oportunidade, e era obrigatório que ele participasse, quase ninguém questionou o Ciro Gomes sobre nada, isolaram o Ciro Gomes. Uma ameaça para a maioria ali pelo nivelamento dos políticos. Eu ia falando do Boulos, acabei não falando do Daciolo. O Daciolo era um franco atirador, galera. Tava lá, mano, metendo bala para todo lado, não tem nada a perder. Ele e o Boulos, não tem muita coisa pra, responsabilidade com nada. Tô aqui, cara, eu vou atacar todo mundo que eu precisar, o que eu achar necessário, ou que aparecer oportunidade. O Daciolo apresentou algumas ideias legais, eu acho que foi um dos poucos que apresentou um projeto de infraestrutura para o Brasil, aí falando sobre as refinarias e tal. Falou do modelo americano, e aí eu falo com vocês se eu falar sobre o Daciolo.
né? Mas é funcional para os americanos? É, mas tem que ver se para o Brasil é aplicável, porque os americanos têm um quintal muito grande para explorar, e nós não. Somos autossuficientes, mas a gente tem que investir aqui. Não abrir mercado livremente aí para os caras virem saquear aqui. É diferente, né? O modelo americano funciona para eles internamente, mas eles dependem muito da exploração externa. Tem que ver se o Brasil está disposto a fazer isso. Né? E ele mesmo fala da solução. Né? O Daciolo ele aponta. É o seguinte, né? A respeito de Brasil, a gente tem que deixar da síndrome de colônia. Né? Legal, invocou o Enéas, né? Invocou o personagem do pastor. De vez em quando ele olhava para frente, eu pensei que ele ia invocar Deus ali mesmo e tal. Né? O Bolsonaro deu aquele chilique dele, né? Quanto à questão do auxílio moradia, né? Mas, no básico, ele deu uma fingida, melhorou o seu discurso. Né? Só a respeito de mortalidade, de saúde, tem que melhorar o saneamento básico, mesmo que ele nem saiba o que é saneamento básico. Não quis falar os absurdos do dentista, né? Aquelas bobagens lá, que a culpa das mortes é dos mortos e tal. Né? Deu uma fingida boa ali. Em geral, né, foi um programa eleitoral estendido. 2 horas, né, para todo mundo falar o que queria sobre política e as suas ideias. Eu acho que se concentraram muito no Alckmin, eu acho que aí tem uma manipulação, uma condução, né, que induziu a galera a ficar, vamos no Alckmin, que o Alckmin não... Deixa ele falar à vontade. Eu achei muito estranho isso. Né, o Álvaro Dias, né, vez por outra ele falava alguma coisinha, mas o Álvaro Dias, e assim como o Meirelles, que é canalha, né, eles não estavam ali fazendo campanha para presidente, eles estão fazendo campanha para outra situação. Para um cargo no próximo governo, né, para uma posição em alguma empresa, como o caso do Meirelles, né, para ficar bem posicionado dentro do próprio partido, ter algum tipo de protagonismo, né, ou então campanha para uma próxima eleição, sei lá, para prefeito, né, ou para senador de novo. Né. A ideia do cara é ficar se expondo ali. Destaque para o Álvaro Dias quando ele fala sobre, não, é o seguinte, né, tem que ver onde vocês estavam, que hoje todo mundo combate a corrupção, todo mundo é um nobre combatente da corrupção, mas onde vocês estavam, né, quando a corrupção estava acontecendo, quando o roubo estava sendo efetuado. Né, e aí falava, abre o olho. Né, minha namorada comentou, ela não gosta muito de política, ela estava do meu lado, ela comentou assim, onde estavam todo mundo aí? Estava roubando. Né, por isso, no dia que estava roubando, né, eles estavam roubando junto. Então não tinha tempo de combater a corrupção ou o roubo naquela época. Eu achei engraçado minha namorada falando. Né, e é bem o sentimento do povo mesmo. Tinha um esquema no debate, né, que era uma pergunta, aí tinha a resposta, aí tinha uma réplica e uma tréplica. Né, tipo assim, bate e volta a questão. Então fizeram muito isso, né, porque você perguntava aquilo que você queria responder. Né, e aí você fazia o quê? Quando você queria falar de um assunto, você perguntava para alguém que você já tinha ideia de que era muito previsível na resposta. Usaram muito o Álvaro Dias e a Marina para isso. Muito previsíveis, né? Muito certinhos na sua resposta ali. E aí eles vinham, devolviam para você fazer a réplica e aí você detonava o que você queria. E aí na tréplica muitas vezes não acontecia nada e passava batido. Né? Então eu pergunto o que eu quero falar, sabendo o que você vai responder. Eu acho sacanagem fazer isso com o povo, mas era a regra do debate. Olha, quando alguns candidatos que estavam ali, galera, falando que vão resolver o problema, eu acho que ficou claro para vocês que gente como o Meirelles, né, que faz parte da cúpula do governo, o Alckmin, que é o governo Temer, o próprio Bolsonaro, que está há 28 anos na política, o Álvaro Dias, esses caras que estão no esquema político atual, estão dentro do esquema, do sistema desse aí, esses caras falando que vão resolver, eu acho que você tem que ser muito ingênuo para acreditar. Porque se eles estão lá e não estão resolvendo, eles são parte do problema, como que eles vão solucionar alguma coisa? Eu ouvi isso no debate, não sei se você deu essa atenção devida para quem comentou isso. Como assim? Vocês são parte do sistema, parte do esquema corrupto que está saqueando o Brasil e agora vão resolver? Principalmente nos casos aí do Alckmin, que faz parte do Poder Executivo, ou o Meirelles, que é ministro da Fazenda, falando que vai arrumar a economia. Então, galera, presta atenção nisso daí. Para mim também chamou atenção alguns candidatos que não conseguiam pronunciar palavras direito, Eu sei lá, eu acho feio isso, Um cara que não consegue falar Petrobras, ele fala Petrobras, 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 então não era um erro pontual, Eu acho que ele fala daquele jeito mesmo. E um outro candidato que não sabe falar problema, Tem que falar problema, problema, mas problema mesmo, que é o real da ortografia brasileira, ele não consegue pronunciar. Mas tem gente que vai chamar o cara de mito do mesmo jeito. Mas, cara, eu senti meio que uma manipulação na condução do debate, não. Destacaram muito o Alckmin, esconderam outros candidatos, os outros estavam todo mundo tenso na sua, sei lá. Eu acho que é melhor você começar a pesquisar candidato por candidato e o que realmente ele pensa e fala. Fora
do debate ali, porque foi tudo um teatrinho. Aqui foi o Cidadão X. Valeu.